lado obscuro da inteligência artificial. Muitos falam sobre o quanto que a inteligência artificial ela pode trazer grandes benefícios para a humanidade, e isso não é mentira. Mas nesse vídeo aqui eu quero destrinchar quais são os possíveis malefícios ou os possíveis desafios que a gente vai enfrentar pelos próximos anos, para que você assim possa se blindar de possíveis ameaças, independentemente de qual seja a sua profissão, ou se você é um dono de um negócio, ou se você é um gestor, se você é um líder. Independentemente de qual seja a sua profissão, você vai ser impactado por isso, porque tudo vai mudar e o novo mundo realmente vai ser muito diferente de tudo que a gente viu até agora. Então nesse vídeo aqui eu quero destrinchar um pouco esses pontos, eu vou trazer quais são os problemas e depois eu quero trazer algumas soluções que eu acredito que possa ser feita e esses problemas possam ser resolvidos. Quero trazer aqui 4 problemas que possivelmente vão acontecer com a inteligência artificial. O primeiro deles é a dependência descontrolada. Então, em múltiplos vídeos que você vê aqui no canal, em múltiplos vídeos que você tá vendo pela internet, você vê que ela resolve muitos problemas e que ela realmente consegue desenvolver e desenrolar assuntos que eram majoritariamente só de humanos e agora as máquinas também conseguem fazer isso. Eu falo muito sobre o futuro híbrido, onde máquinas e humanos eles atuam em conjunto, onde você tem mais eficiência, você traz mais resultado, você consegue ter mais tempo para você, para sua família, para o que quer que você queira fazer. Então, pode ser que algumas pessoas que não estejam muito bem preparadas para utilizar essa tecnologia, elas se tornem dependentes. Elas precisem desse tipo de tecnologia para conseguir performar. Então, é possível que, pelo fato do ser humano ser um animal racional, ele quer economizar energia. O seu cérebro foi projetado para economizar energia, para que você consiga sobreviver por mais tempo. Então, a forma como o mundo, como a tecnologia está sendo inserida dentro da nossa sociedade, muito rápido, de uma forma muito acelerada, o ser humano não acompanha essa evolução. A parte biológica, a parte evolutiva, demora milhões de anos, milhares de anos para acontecer. A raça humana existe há menos 250 mil anos. E a gente vive em sociedade nos últimos 5 mil anos. Mais de 95% da nossa sobrevivência é apenas para caçar comida, se esconder de urso, matar leão e barbárie total. Não tinha casa, não tinha prédio, não tinha civilização, não tinha troca, não tinha fogo direito, né? Então não tinha arma. Enfim, então o nosso corpo, a nossa biologia humana, ela tá preparada para essa parte mais primordial. E a sociedade hoje, ela não é mais assim. Então, possivelmente, isso pode acontecer, onde pode causar uma dependência muito grande dessas tecnologias e vamos supor que essa tecnologia deixe de existir, sei lá, dá um pau na internet, a internet deixa de existir, as pessoas, elas podem ser que elas percam essa capacidade de fazer coisas que humanos faziam antes e agora a máquina pode fazer, auxiliando e atrelando junto ao conhecimento humano. Segundo ponto muito importante aqui, viés e discriminação. Nossa sociedade, ela tem muitos vieses. Por exemplo, se eu falar para você enfermeira, né? A gente sabe que na língua portuguesa a gente consegue dividir enfermeira e enfermeiro. Tem a palavra masculina e a palavra feminina. Mas na língua inglesa não há essa distinção. O enfermeiro em inglês é nurse, tanto para mulher quanto para homem. E se eu não tenho distinção, se é homem ou mulher, e se eu jogar no Google, se eu jogar em algum modelo de inteligência artificial ou qualquer coisa assim, eu tenho certeza que ele vai ser enviesado e ele vai falar que nurse igual a mulher. Só que enfermeiros não são apenas mulheres e não são apenas homens, a gente sabe disso. Só que para a máquina, pelo fato de ter uma relevância estatística maior, de eu ter um volume maior de pessoas mulheres dentro dessa profissão, significa que a máquina vai achar que enfermeira é igual a mulher. O mesmo acontece para médico. O mesmo acontece para N outras profissões que a gente sabe que tem esse viés. Ou, por exemplo, atrelar a palavra pobreza com pessoas negras, porque grande parte das pessoas negras elas são pobres, é uma estatística isso, é um dado. Mas não significa que pessoas negras igual pobres. Então, são vieses que são muito delicados dentro da nossa humanidade, que é bem delicado de conversar e falar sobre isso. É uma realidade, acontece, isso é inegável, né? É impossível você dizer que essa realidade não existe. Só que uma coisa é você, ser humano, né? A nossa sociedade ser enviesada e tem N problemas que a gente tem que resolver na sociedade. Mas quando uma máquina aprende com a sociedade, ele pega esses vieses, ele pega esses problemas e a gente tem que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de coisa. Recentemente, o Google lançou um novo modelo de IA chamado Gemini e esse modelo, ele foi treinado para não ter esse viés político, esse viés de cor, esse viés de raça. Então, uma pessoa, ele pediu para criar seres humanos com a farda nazista
e ele criou negros com a farda nazista. E eles tiveram que desativar imediatamente esse modelo. Vou colocar algumas imagens aqui na tela para você ver das imagens que ele gerou. Então, isso é algo bem delicado, mas a intenção da Google era a melhor das possíveis. Então, olha, eu vou montar um modelo aqui que ele não vai ter viés de cor, de raça. Então eu vou colocar aqui tanto pessoas negras, quanto pessoas brancas, quanto os índios, mulheres, né? Eu quero trazer uma diversidade maior. Só que dependendo do assunto que você estiver falando, esse tiro sai pela culatra, como aconteceu. Causou um problema muito grande, ético e social. Eles foram muito criticados, quase processados. Eles tiraram o modelo do ar. Então, a parte de viés e discriminação é algo muito sério e é algo que a gente vai sofrer aí pelos próximos anos e que o mercado jurídico ele tá tentando trabalhar isso da melhor forma possível, porque a tecnologia ela avança muito mais rápido do que as leis. Então, é um problema que a gente vai ter e é importante que você saiba disso. E olha só, eu já quero te convidar para inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu gostei aqui embaixo, porque a gente vê aqui nas estatísticas que grande parte das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritos. Então, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos. Deixa um comentário aqui embaixo, eu leio todos, respondo todos na medida do possível, para que a gente consiga ter cada vez mais conteúdos mais qualificados aqui, para que resolva o seu problema. Esse é o meu objetivo aqui, passar conhecimento de verdade no nicho de tecnologia, de inteligência artificial, de negócios, de dados, de marketing, sem todo esse barulho, sem todo esse hype de promessas falsas, de promessas enganosas, né? Então eu tô contra esse movimento e eu quero que você também faça parte disso, tá bom? Então vamos aqui pro terceiro, risco à privacidade. Tem um grande problema do treinamento das máquinas, que as máquinas, elas são alimentadas por dados. Ou seja, imagina que você tenha um carro e esse carro ele precisa andar. Esse carro ele só vai andar com combustível em volume e em qualidade. Ou seja, se você tem um carro e você quer fazer com que o carro ande, você tem que colocar gasolina nele, mas não adianta você colocar uma gota de gasolina porque ele não vai andar. E não adianta você colocar uma gasolina com água, sei lá, né? Ela é uma qualidade ruim que ele também não vai andar. Vou dar problema no carro. A inteligência artificial é a mesma coisa. Só que o carro é a inteligência artificial e o combustível são os dados. As informações que são colocadas dentro da internet para alimentar esses modelos e esses modelos entenderem quais são esses padrões de texto, esses padrões de imagem, esses padrões de vídeo, esses padrões de áudio. Então ele pega padrões de um histórico, de uma base de informação, na verdade uma base de dados, né? A informação ela só vem a partir do dado. Então, de forma bem breve e resumida aqui, um dado é um número 100. Esse 100 é muito ou pouco? Não sei. Agora, se eu falo 100 km por hora, eu tenho a informação. Isso tá a 100 km por hora. Eu só sei se isso é realmente rápido ou devagar, dependendo da rodovia. Se eu falar 100 km por hora dentro de uma cidade, é uma coisa. 100 km por hora numa rodovia a 120 é outra coisa, né? Então, depende muito do contexto ali. Então, todas as máquinas, elas são alimentadas por dados, por informações geradas por humanos. Então, quanto mais dados eu tenho, mais inteligentes meus modelos são. Então, existem muitos dados públicos na internet, inclusive todos esses modelos de língua, eles foram treinados com dados públicos. Existem bancos de dados públicos com mais de 100 bilhões de páginas na web, dos mais de 15, 20 anos de internet que a gente tem, para treinar esses modelos. Então, quanto menor a privacidade, mais inteligentes os modelos ficam, logo mais personalizados esses sistemas ficam. Quanto maior a privacidade, menor a quantidade de dados, logo os sistemas eles ficam menos inteligentes. Então é uma balança, né? Só que essa balança ela precisa ser transparente. Então, olha, eu sou o Caio e eu não ligo de compartilhar os meus dados aqui com o Instagram, com o Meta, com o Google, com o YouTube, porque eu sei que esses dados vão contribuir para que os algoritmos fiquem mais inteligentes e que eu consiga, de alguma forma, ter benefícios e receber essa plataforma mais especializada, mais específica, mais nichada para mim. Ela sabe quem sou eu, ela vai me entregar conteúdos que são mais parecidos comigo. Mas tem o fulano que ele não quer compartilhar os dados dele, ele quer segurança máxima. Logo, os sistemas não vão aprender sobre isso e tá tudo bem, ele não vai receber um produto de qualidade, porque o produto ele aprende com o ser humano e a partir do momento ele entrega aquilo que o ser humano quer, a pessoa, o usuário, né, a pessoa que tá usando a plataforma. Só que ele não quer. Olha, eu não ligo de ter uma plataforma ruim, mal personalizada, porque eu prezo pela minha segurança. Então isso deve ser uma escolha de cada um, deve ser transparente, deve ser claro das empresas para que eu tenha essa escolha. Olha, eu
eu ligo muito pra privacidade, eu não ligo que os modelos eles não estejam personalizados pra mim, ou olha, eu não ligo, pode pegar os meus dados aí, não tenho nada a esconder, tá tudo certo, e eu quero com que esses aplicativos, esses sistemas, eles aprendam comigo, assim como o corretor do seu celular aprende com seus erros gramaticais. Então ele entende a forma que você digita alguma palavra e ele já te sugere a palavra de correção baseado no seu comportamento de escrita. Você sempre erra aquela palavra e ele sempre vai corrigir a palavra. Então, um exemplo prático aqui. E o quarto e último, que pode ser que aconteça, é o desemprego em massa de algumas pessoas. Eu falo muito do futuro híbrido aqui, onde máquinas e humanos eles vão entrar em conjunto e eles realmente vão conseguir trabalhar em conjunto, onde o humano ele é muito mais criativo, ele é muito mais empático, ele tem curadoria, ele sabe o que é certo ou errado, igual eu falei dos vieses, e uma máquina ela tem um poder de processamento muito grande, ela tem um poder computacional muito grande, então ela processa informações muito mais rápido do que a gente. Então a nossa parte cognitiva, ela é muito inferior à máquina, mas a nossa parte reptiliana, a nossa parte sentimental, a parte humana, biológica, evolucionária é muito maior, muito mais inteligente do que as máquinas. Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você não está controlando os batimentos cardíacos do seu corpo. Você não sabe se a sua língua ela tá encaixada dentro da sua boca ou não. Você sabe que você não sabe o que o teu pulmão tá fazendo para filtrar o seu oxigênio, a tua pressão sanguínea, a temperatura do seu corpo. Nada disso você tá controlando. Você não tem consciência disso, mas o seu corpo tem. Então o seu corpo ele é muito mais inteligente do que a sua cognição. E a nossa cognição, por não ser tão rápida, né? Não ter uma memória infinita igual as máquinas, né? Infinita que eu digo muito grande, né? Não é infinito, mas sim é um poder de processamento muito grande. Então a gente pode aliar essas duas coisas, né? Colocar o humano onde ele é bom e colocar a máquina onde ela é boa. Hoje em dia, eu passo muito mais tempo pensando no problema e como que eu vou arquitetar, estruturar e trazer processos para esse problema do que de fato executando. Porque a partir do momento que eu tenho uma ideia pronta dentro da minha cabeça, a execução agora é muito rápida. 10, 15 minutos eu faço isso por conta desse poder de processamento de máquinas. Então tem algumas profissões aqui que vão desaparecer, assim como o datilógrafo, assim como o operador de elevadores, né? Caixas de supermercado provavelmente não vão mais existir. Nos Estados Unidos já não tá mais existindo. Frentistas de posto, nos Estados Unidos também não tem mais. Tem algumas profissões que elas vão se extinguir, assim como acontece desde a primeira revolução industrial, mas a cada uma profissão que deixa de existir, surgem mais 100. E isso continua sendo um problema, porque ainda assim as pessoas estão perdendo seus empregos por conta disso, mas é o nosso papel, inclusive uma das minhas missões aqui é clarificar, mostrar essas coisas para você que você esteja qualificado e preparado porque o novo mundo nos espera, nos aguarda, né? E aí algumas soluções que eu quero trazer aqui em relação a esses problemas, né? Então, a primeira delas é a dependência descontrolada. Então é importante a gente entender quais são as limitações da máquina, o que ela deve fazer, o que ela não deve, o que eu posso trazer dessas informações e o que eu não posso. Então é muito importante que a gente compreenda qual que é o papel do humano e qual que é o papel da máquina, para que a gente não se torne dependente dessas ações e que realmente a máquina ela deve fazer essas tarefas banais, processuais, repetitivas, que não são criativas e não precisa de uma estratégia muito grande, mas as pessoas que fazem essa tarefa hoje, elas precisam entender que isso não vai mais existir e que isso provavelmente a gente vai conseguir educar essas pessoas para que elas se adaptem ao novo mundo. O segundo ponto é o viés e a discriminação. Gente, desses algoritmos preconceituosos. Infelizmente, eu não tenho ideia de como isso pode ser resolvido. As melhores cabeças, as maiores cabeças do mundo, do nicho jurídico, do nicho político, elas estão fazendo diversos simpósios, né, diversos encontros, reunindo especialistas do ramo acadêmico, especialistas do ramo de empreendedorismo, especialistas de ONGs, todo mundo junto ali, jurídico, todo mundo tentando discutir o futuro da inteligência artificial. Como que eu consigo criar algoritmos que não sejam enviesados? Como que eu tenho um carro autônomo que dirige sozinho, ele tá em alta velocidade e eu não consigo frear? E será que aí tem uma pessoa atravessando a faixa de pedestre e tem um ponto de ônibus cheio de gente aqui? E eu preciso desviar o carro, o que que eu faço? Porque a máquina ela tem um poder de escolha. Então, o ser humano, quando ele tá nesses momentos, é instinto, né? Tipo, se acontece alguma coisa, é lógico, ele vai ser punido e tudo mais, mas é um ser humano. Agora, o problema é quando você
consegue pré-determinar o futuro, porque as máquinas elas são programáveis. Então como que eu vou programar isso? Como que eu digo quem vale a pena viver, né? A pessoa que está atravessando na rua, que é um idoso, ou um monte de pessoas que está num ponto de ônibus, que vou matar todo mundo que está num ponto de ônibus. Então, isso não tem uma solução, não faço ideia de como isso pode ser resolvido, mas, de novo, existem as maiores cabeças aí da Terra, elas estão correndo atrás disso, né? Terceiro, riscos de privacidade. Eu acho que isso pode ser resolvido através de transparência. As empresas, elas devem ser transparentes quanto os dados que eles estão coletando, o que eles estão fazendo com esses dados, se eles estão compartilhando ou não, que é muito similar às leis de LGPD. Se você não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi imitada lá na Europa, que é a GDPR, para que isso seja transparente, para que isso seja claro, para que isso esteja explícito para o usuário, né, para o cliente, e que ele tenha a opção de excluir uma base de dados, que ele tenha a opção de, olha, não quero mais que você armazene meu e-mail e meu nome aí na sua base, exclui. Então a gente precisa ter um pouco de transparência e ponderar, porque os dados são meus, os dados, né, são minhas informações. Eu tenho o domínio dessas informações e eu faço o que eu quiser com elas. Então deve ter essa clareza e essa transparência com as empresas também. E o quarto, que é o desemprego em massa, né, dessa transição de um futuro trabalhista sustentável. Eu acredito que o conhecimento e a educação ela vai resolver muito esse problema. Então, entender e clarificar para as pessoas qual é o papel delas e como que elas podem ser realocadas no mercado, ter eventos, ter canais como esse aqui para compartilhar conhecimento, para trazer mais informação para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga ter um futuro sustentável para todos e que a gente consiga, de fato, lidar bem com essas novas tecnologias, né? Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei. Esse vídeo ele foi um pouco mais teórico, um pouco mais de trocação de ideia mesmo. Eu quero saber a sua opinião, deixa o seu comentário aqui embaixo. Me fala um pouco o que você acha, se você concorda, se você discorda, né? Eu tô aqui para gerar discussão, gerar debate, para que a gente consiga evoluir essas questões de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma transparente, de uma forma sustentável, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Tchau, tchau.